Tempo regimental de 25 minutos. Senhores deputados, senhoras deputadas, amigos deputados e deputadas, presidente Henrique Alves, no qual saúdo toda a mesa diretora, funcionários do Poder Legislativo, um momento difícil para mim estar aqui nesse momento onde há acusações, um processo transitado em julgado do Supremo Tribunal Federal, a imprensa dizendo muita coisa, distorcendo muita coisa, omitindo a verdade, e eu acabo de chegar do presídio da Papuda, onde completa hoje é dia 28, completa hoje 2 meses que lá estou preso no presídio, sendo tratado como um preso qualquer, um preso comum. É muito difícil para mim estar passando por essa situação, numa prisão em isolamento, prisão de segurança máxima, PCM, uma ala aos companheiros de prisão, eles dizem P0, prisão 0, porque não tem nada. Agora, na hora de vir para cá, pouco antes eu fui tomar um banho e faltou água na torneira. Lá não tem chuveiro, é uma torneira, água fria. E justamente hoje faltou água e eu tive que... e estava todo ensaboado e acabou a água do presídio. E aí eu tive que recorrer a um preso também do lado da minha cela, e ele tinha algumas garrafinhas de água, não água mineral, mas garrafinha, onde ele guardava água, porque ele disse que às vezes faltava. E eu sempre tinha um balde, porque a gente tem um balde lá que usa para... que lá o vaso sanitário é aqueles vasos que tem nos... enfim, posto de gasolina. Então tem um balde e a gente sempre guarda um balde de água cheia, justamente quando acabar a água, você tem ali uma água reservada. Eu sempre fiz isso, mas hoje um dia muito diferente, atípico de todos os dias, eu não pude fazer isso. Na hora que eu fui tomar banho, então acabou a água, e o colega tinha algumas garrafinhas de água guardada e eu pedi a ele, e eu acabei de tomar banho com essas águas, poucas garrafinhas que ele me emprestou para que eu pudesse terminar de tomar banho. Vim algemado de lá para cá, nunca tinha entrado num camburão na minha vida, nunca pensei que isso fosse acontecer, algemado pelas mãos atrás. Eu tenho uma certa fobia, pedi aos agentes se pudesse me trazer na frente, mas eles disseram que não poderia. Mas Deus me acompanhou, me deu força, me deu resignação para que eu pudesse vir de lá para cá, guardado por Deus. E esses 60 dias que eu fiquei preso lá, estou preso lá, tenho sofrido muito, tenho sofrido
muito. É desumano o que um prisioneiro passa, o que eu passei nesses dias. A minha família tem sofrido muito, até está comigo aqui, minha esposa, a Rosângela, a minha filha, a Rebeca, que está findando o curso de medicina aqui na Faculdade Católica. Meus assessores também estão aqui. Meu filho, Natan, também está presente aqui nesse momento. E foi difícil tomar essa decisão para vir aqui. Até hoje, dia de visita, quarta-feira, a Rebeca, minha filha, ela disse: pai, eu não quero que o senhor vá. Eu não quero que o senhor vá porque eu não quero ver a situação, a humilhação que é vir, né, ser talvez execrado pela imprensa. Mas eu falei: filha, eu preciso ir por duas razões. Eu preciso ir. Primeiro, eu preciso ir. Só a verdade me trouxe aqui. Eu não viria aqui se eu não tivesse a verdade. E dizer só a verdade. Eu não teria coragem, não adiantaria nada eu vir aqui hoje para mentir ou para dizer a verdade, ou para dizer o que eu vou dizer como verdade, sendo verdade, e se a minha consciência dissesse o contrário, se a minha consciência não me acusasse daquilo que eu vou dizer, eu não conseguiria falar uma coisa e a minha consciência dizendo que aquilo não era verdade. Então isso me fez vir aqui, porque eu estou tendo pela primeira vez, senhores deputados, a oportunidade de me defender, a oportunidade de falar a verdade sobre tudo isso, a oportunidade para os deputados, para as deputadas, para a imprensa, que distorceu todos os fatos, lamento muito. A mídia nacional, grande parte dela sensacionalista e irresponsável. A verdade nem sempre dá notícia, o que dá notícia são outras coisas, mas a verdade não interessa a muitos veículos de comunicação. E o outro motivo que me trouxe aqui, além de fazer a minha defesa, de poder dizer ao povo brasileiro da minha inocência, é que eu sou inocente nessas acusações que estão impondo contra mim. Vejo o relatório do nobre deputado relator dessa representação 20, dizendo absurdo, dizendo asneiras, coisas que não conferem com o meu caráter, com a minha vida pública. Eu convivi com vocês aqui, estou no meu terceiro mandato como deputado federal. No meu terceiro mandato como deputado federal. Nunca tive uma conduta em desacordo que desabonasse a minha conduta como deputado federal. Sempre trabalhei com dignidade, com respeito, respeitando o meu mandato, respeitando a minha família, respeitando essa casa parlamentar, respeitando o povo brasileiro, respeitando o povo de Rondônia, respeitando o povo que me elegeu como deputado federal, depois dessa acusação absurda que foi feita pelo Ministério Público de Rondônia,
já fui eleito 2 vezes deputado federal pela população do estado de Rondônia. E eu lamento até um ponto que o relator disse que eu seria um risco para a sociedade como deputado federal. Que absurdo! Estou há 9 anos com vocês. Quem não me conhece a minha conduta, a minha postura, a amizade que eu tenho com todos, nunca fiz inimizade nessa casa, sempre trabalhando com muito carinho, com muito amor, respeitando todos os direitos e deveres. Nos últimos dias, caros amigos e amigas deputadas, tenho sofrido bastante, inclusive financeiramente. Tenho passado dificuldade, não sei por que razão, mas a mesa diretora, o presidente desta casa, suspendeu o meu mandato, suspendeu o meu gabinete. São 2 meses que eu não recebo salário, 2 meses que os meus servidores, meus assessores também ficaram desamparados, e o trabalho que eu vinha fazendo, tive que parar pelo meio do caminho, porque não pude dar sequência, mas esse voto que eu estou aqui, eu ainda sou deputado federal, entendo eu e os meus advogados que a mesa, o presidente não poderia ter feito isso, mas fez. Não, o presidente não culpa e nem tem ressentimento de Vossa Excelência, que eu sempre honrei, trabalhamos juntos como líder, como presidente do seu partido. Mas, enfim, foi essa decisão tomada e eu tenho sofrido muito. Financeiramente, minha filha faz faculdade, até para alugarmos uma casa. Hoje estamos com dificuldade, a Câmara determinou que eu abandonasse, que eu saísse do apartamento. E a minha esposa veio aqui até pediu, pelo amor de Deus, para que a Câmara não fizesse isso, até porque eu sou deputado ainda. Eu sou deputado, não acho justo ter suspendido todos os meus direitos, meu salário, que eu sobrevivo sendo deputado. Meu filho, Natan, passou no vestibular recentemente em Cuiabá para medicina, em mais de 2.000 candidatos, passou em 33º lugar, e ele me disse: pai, eu não vou para lá. A faculdade é particular, eu sei que nós estamos numa situação difícil financeira, e eu vou prestar outros vestibulares, eu sei que eu posso fazer e passar numa faculdade pública. Eu falei: meu filho, vá, Deus proverá, nós damos um jeito, sempre esperamos esse momento que você passasse. Há mais de 2 anos que ele faz cursinho para medicina, e passou, mas ele não foi. Preocupado com o pai dele na cadeia, preocupado com a mãe dele, com a família, um momento difícil que eu passo. Mas agora eu quero entrar nesse fato, dessa acusação absurda que me fizeram há 17 anos atrás. Isso foi em 97. No ano de 1997, meu irmão, deputado estadual com 21 anos, saindo da adolescência, 21 anos, menino, foi eleito deputado estadual em Rondônia e eleito presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia com 21 anos de idade, talvez na época o presidente mais novo do Brasil. Eu morava em Colorado do Oeste, eu era secretário de Fazenda daquele município, já mexia com recursos financeiros, nunca houve uma acusação, nunca fiz nada ilícito, muito pelo contrário, eu era sempre muito zeloso pela coisa pública, sempre fui muito zeloso pelo erário público. Eu me lembro em Colorado ainda, quando eu era secretário de Fazenda, às vezes durante o dia eu não tinha condições de examinar os processos para pagamentos, e eu tinha que atender os fornecedores, e eu à noite ia na prefeitura de Colorado do Oeste para examinar os processos, folha por folha, de capa a capa, para que no dia seguinte eu pudesse fazer o pagamento, sabendo que estaria fazendo um pagamento certo, um pagamento correto, um pagamento dentro da lei. E fui para Porto Velho, a convite do meu irmão Marco Antônio, para ajudá-lo
lá em Porto Velho. E fui como chefe de gabinete, não fui primeiramente como diretor financeiro, fui como chefe de gabinete. Fiquei uns tempos como chefe de gabinete dele. E nesse período que ele assumiu, em 2005, ele montou a sua equipe de trabalho, nomeou diretores, nomeou diretor-geral da Assembleia, inclusive nomeou um diretor-geral, diretor financeiro da Assembleia. Eu não fui o primeiro diretor da Assembleia a assumir o cargo, eu fui o segundo diretor. Então, teve um diretor financeiro que assumiu no meu lugar antes de mim, isso em 2005. E ali fez todos os procedimentos, licitação, não só dessa empresa de publicidade, para prestar serviços institucionais à Assembleia Legislativa, como todos os demais contratos e pagamentos que ali fazia. Chegou um dado momento que eu fui convidado para assumir o departamento financeiro. E eu assumi, para ajudar o meu irmão Marco Antônio, assumir o departamento financeiro, mas com os procedimentos já todos feitos, todos os contratos que já haviam contratado as empresas, as licitações, já havia sido feitas as licitações. Inclusive essa empresa de publicidade, já havia pagamentos feitos, o diretor antes de mim, inclusive, pasme, não foi acusado pelo Ministério Público. E eu dei sequência apenas nos pagamentos, cumprindo com o meu dever, não só o pagamento dessa empresa, como os demais pagamentos. Nunca fiz nada de ilícito, nunca desviei um centavo da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia. Os pagamentos que eu fiz, como aqui na Câmara dos Deputados deve ser o mesmo procedimento, os departamentos, lá na Assembleia, tinha uma comissão de recebimento de serviço que atestava as notas fiscais. Vinha devidamente atestada as notas fiscais. Um parecer geral do procurador da Assembleia Legislativa, parecer do procurador-geral da Assembleia, dizendo que o processo estava apto para pagamento. Também parecer da Controladoria Interna, também do Departamento de Imprensa, e vinha fitas cassete, jornais, toda uma documentação ali para pagamento. Como que eu não iria pagar? Estava tudo legal, lícito, legalmente, dentro da lei, uma comissão por decreto nomeada para receber os serviços e materiais, e elas devidamente atestada a presidente. Inclusive, quando faltava uma assinatura, eu fazia questão de pedir a um funcionário para colher a assinatura do último membro da comissão de recebimento de serviço, para que não faltasse nenhuma assinatura, para que o processo fosse devidamente pago legalmente. Eu não sei o senhor, mas quem no meu lugar, qualquer um faria. Estava legal. Eu nunca fiz nada ilegal, nunca fiz nada fora da lei. Eu nunca desviei um centavo. Essa acusação é absurda, é injusta. Mas eu fiquei 9 meses. Em 97 eu assumi. Fiquei 9 meses na Assembleia Legislativa de Rondônia, por 9 meses. Em 97, no comecinho de 98, eu pedi a exoneração do cargo para concorrer à minha primeira eleição em 98, a deputado federal. Depois que eu pedi exoneração, depois que eu já estava quase um ano fora da Assembleia Legislativa, fiquei sabendo que o Ministério Público de Rondônia invadiu a Assembleia Legislativa. Invadiram a Assembleia. Entraram, arrombaram, invadiram a Assembleia Legislativa. E levaram documentos, levaram caixas. Até hoje, eu me lembro, tem jornais publicados com fotos de promotores com caixa nas costas, e levaram documentos embora. E depois de um certo tempo, uns meses depois ou ano depois, fiquei sabendo
que o Ministério Público tinha entrado com uma acusação de formação de quadrilha, de peculato contra algumas outras pessoas e também contra mim. E eu fiquei pasmo, absurdamente assustado com isso, mas por quê? Tudo que eu fiz foi legal. O Ministério Público dizendo que não foi executado o serviço, mas e aqueles papéis que vieram até minha mão? E as notas fiscais que vieram até minha mão? O relator do Nobre, que fez aqui o relatório da Comissão de Justiça, dizendo que não havia nota fiscal. Claro que havia notas fiscais, existiam volumes, porque era muito papel. A rede, a TV Amazônica, a rede que ela é rede da Amazônia, que representa a Globo e Rondônia, Jornal Diário da Amazônia, Jornal Alto Madeira, Jornal Estadão e os outros jornais do interior. Essa empresa fez os pagamentos devidos, mas o Ministério Público, por que ele alega que não foi executado o serviço, que foi desviado 8 milhões e me colocando como chefe de quadrilha? Que absurdo, nunca pertencia a quadrilha nenhuma. O Ministério Público, eu fui cooptado por uma suposta quadrilha, cooptado. Eu nunca fui chefe de quadrilha, nunca pertencia a quadrilha nenhuma. Mas o Ministério Público disse que o serviço não foi executado porque não encontrou o processo na Assembleia. Esses materiais todos, isso ano depois, eu fiquei sabendo pela mídia que eles invadiram, e depois na acusação, dizendo eles que o serviço não foi prestado, porque não tinha nota fiscal, não tinha comprovante, não tinha nada. Mas o que eu tenho a ver com isso? Se o processo sumiu, se eles não encontraram documentos, presidente, eles que deviam ter investigado. As provas que eram para condenar, eles trouxeram para o Supremo. As provas que eram para condenar vieram para o Supremo. Mas as provas que me absolviam não vieram nenhuma. Por que não quebraram o sigilo bancário das empresas que nós citamos? Quebre o sigilo bancário das empresas e vocês verão o que eles receberam. Por que eles não investigaram? Se eles quisessem, eles descobririam quem sumiu com o processo, aonde que o processo estava, sem documentos. Eu não era e nem traficando e nem sou, porque não fiquei louco até hoje. Presidente, eu fiz os pagamentos legais. Eu não desviei um centavo, senhores deputados. Pelo amor de Deus, façam justiça. Eu nem culpo o Supremo, porque o Ministério Público não mandou as provas que me absolvia. Ele escolheram as provas, não encontrou processo, não encontrou documentos, então vamos condenar todo mundo. É muito fácil. O Ministério Público de Rondônia sabe. Eles sabem que o serviço foi executado, presidente. Eles sabem. E se eles quisessem descobrir, era muito simples. Nós pedimos, quebre o sigilo bancário. O meu foi quebrado. Não encontrou nada. Por que o meu foi quebrado? E se o processo sumiu, se vocês não encontraram, é muito simples. O que eles queriam, eles conseguiram. Era condenar. Mas se eles quisessem investigar, eles têm condições, têm capacidade, têm preparo. E se eles não tivessem, que pedisse à Polícia Judiciária para que fizesse as investigações, para descobrir a verdade, presidente, mas não culpar o inocente. Vê a minha declaração de imposto de renda, eu só tenho uma casa. No meu terceiro mandato eu só tenho uma casa. Cadê o dinheiro, presidente? A mídia diz em 8 milhões. Que absurdo. Disseram que o Ministério disse que eu fui cooptado. Quem cooptou foi o Ministério Público. Ninguém me cooptou. Cadê? Os cheques que eu assinei, está lá no Supremo Tribunal Federal para quem quiser ver. Eu assinei cheques em conjunto com o presidente de 1.600.000. Eu deveria estar respondendo por 800 mil reais. Acusação falsa, porque nunca desviei nada. Automático. 97 ou 2007. 97, Deputado, presidente, por gentileza. Mais 2 minutos, Vossa Excelência, para concluir. Para concluir.
Obrigado. Em 97, desculpa, eu perdi um pouco, meu amigo. Dos cheques. Nos 9 meses que eu fiquei na Assembleia aqui de Rondônia, meus amigos, companheiros, os quais eu tenho um respeito por todos vocês, esses 3 mandatos que eu estive aqui, eu paguei um valor de 1.600.000. Por que a mídia não fala a verdade? Por que eles disseram isso? É 1.600.000. E eu seria responsável, então, por responder por 800.000 reais. Não que eu tenha feito isso, mas é para dizer aos senhores o quanto que está distorcido esse negócio. Com relação à minha renúncia, por exemplo, que eu renunciei em 2010, mesmo com todas as críticas em cima de mim, em 2010, eu fui eleito deputado federal. Rondônia é talvez o único. Está aqui o Nilton Capixaba, meu amigo, que é testemunha. Todos que estavam no ficha, porque a minha candidatura estava indeferida por causa desse processo. Mas naquela época eu fui candidato normalmente. E fui eleito deputado federal em 2010. Mas a população, os adversários, diziam, mas não vota nele não, porque se votar ele vai... Não adianta ganhar que ele não vai ser deputado federal. Não adianta votar. Mesmo assim, senhores deputados, no meu 3º mandato, a minha votação sempre aumentou. Esse último, eu fiz 27, na primeira não fui eleito por causa do coeficiente, na segunda 28, na terceira 32 e na quarta agora 43.000 votos, mesmo no ficha limpa. A população de Rondônia me conhece, a população da minha região me conhece. Pesquisa recentemente na minha região, enquanto o nobre relator diz que eu sou um risco para a sociedade. Que absurdo! Como deputado federal, eu ofereci risco aos senhores, eu ofereci risco ao povo de Rondônia. Muito pelo contrário, uma pesquisa mostrou, senhor presidente, 82% de aprovação no meu mandato da minha cidade de Vilhena, com quase 100.000 habitantes, 82% de aprovação, e sempre a oposição batendo nessas questões todas, mas a população conhece a minha conduta, conhece o meu coração. Eu não vim aqui para dizer mentira. Se viesse para mentir, eu não viria. Eu não viria para mentir. A minha consciência não permite isso. A Bíblia diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nada pode contra a verdade, a não ser a favor da verdade. Eu estou dizendo a verdade aos senhores. Me condenaram em 2010. A ministra Carmen Lúcia, relatora, cassaram meu mandato e julgaram um ex-deputado. Aí me acusando, a ministra Carmen Lúcia me acusando de fraude processual, que eu quis subterfúgio porque eu renunciei, mas é um direito meu. Mas não foi por causa disso não, que tinha que se acusar a fraude processual, tinha que acusar ela. Ficou 2 anos o meu processo na mão dela. 2 anos na mão da Carmen Lúcia. Por que ela foi julgar as carreiras? Eu não tive opção. Eu renunciei. Por que eu renunciei? Não foi por subterfúgio. Não foi por fraude. Não foi isso. Primeiro, o Supremo tinha um precedente. Ronaldo Cunha Lima renunciou e o processo desceu. Eu confiei no Supremo. Eu confiei na jurisprudência, na conduta do Supremo Tribunal Federal. Achei que eles fossem me tratar e com igualdade, mas não me trataram. Julgaram o ex-deputado. Se voltasse para Rondônia, talvez, ou quase certeza, eu teria sido absolvido. E não estaria preso. Porque os correios que são acusados, senhores deputados, com penas mais graves do que a minha, até como chefe de quadrilha, pegou 6 anos. E eu, como cooptado, presidente, como que pego 13 anos e 4 meses e 10 dias? Que explicação tem isso? O meu advogado, conversando com a relatora, e ela disse, mas e as vozes da rua?
O meu advogado, pasmo, disse: eu não estou acreditando. Eu estou assustado, ministra, com o que a senhora está dizendo. Quando Celso de Mello disse que o Supremo está para fazer justiça, cumprir a lei, as vozes da rua, com todo respeito, mas as vozes da rua crucificaram Jesus. Tem manifestações, procedem, tudo certo, tudo bem, mas temos que ter muito cuidado. Mas o que assustou meu advogado foi ela dizer: e as vozes da rua? Meu Deus do céu! Senhor presidente, para encerrar, por que eu renunciei, presidente? Por que eu renunciei? Primeiro, pelo precedente. Não é um direito meu renunciar. Não é um direito de todos nós. Eu vou encerrar, presidente. A qualquer momento que nós quisermos, não foi por fraude. A ministra segurou 2 anos. Ministra Carmen Lúcia, eu não estou acusando a senhora de nada, eu só estou dizendo a verdade. Eu vim aqui para dizer a verdade. Eu nunca desviei um centavo de lugar nenhum. Se o Ministério Público encontrou processo, se sumiu com o processo, como eles falam, que não tinha nota fiscal, mas eu não sou culpado, que procure os responsáveis. Quebre o sigilo bancário de quem for. Mas o Ministério Público teve interesse, presidente, porque o que ele queria, ele tinha na mão, que era acusação, que era me condenar. Mas era simples. Se quiser, acha o culpado. Eu só não acho justo condenar o inocente. Mas só para finalizar, presidente, aqui, por que eu renunciei? Primeiro, pelo precedente. Segundo, que já estava em vigência a lei do ficha limpa, em 2010. Eu ganhei as eleições, porque o povo de Rondônia me ama. Eles têm um respeito pelo meu trabalho, pelo meu trabalho. Eu estava dizendo aqui, a lei do ficha limpa estava em vigor. Por que eu ia submeter a uma única, com todo respeito ao Supremo, com toda a nossa maior corte do país? Mas eu já não era mais deputado. Faltava 2 meses, eu renunciei dia 20 de outubro de 2010. Faltava 2 meses e pouquinho para terminar o mandato. Por que eu ia submeter a uma única instância, sendo que a probabilidade de eu assumir era quase zero? Porque a lei do ficha limpa, inclusive, tinha sido julgado naquela época a candidatura do Joaquim Roriz e ele foi impedido de ser candidato. Dificilmente eu poderia ser deputado, presidente. Por que eu ia, com todo respeito à corte, pegar o seu, sendo que eu poderia ir para uma instância e começar e ser absolvido, como os Correios, com acusações mais graves do que a minha, tiveram menos da metade. Inclusive o seu advogado vai entrar com revisão criminal, e creio em Deus e na justiça, que eles farão justiça, mas eu sei que essa casa é independente, e aqui eu queria ter essa oportunidade para falar a vocês, ao Brasil, ao Supremo, ao Ministério Público. Presidente, por que eu ia e fui acusado de fraude e fui acusado... Mas peraí, quem ficou 2 anos com o processo? Das minhas costas, dizendo que eu estava fraudando. Isso... usando subterfúgio para fugir da pena de um dos crimes que ia prescrever e tal. Mas não fui eu, fiquei com 2 anos parado lá. Fui eu, não. E as 2 razões que eu renunciei não foi por fraude, nem por medo, nem por nada. É porque a probabilidade de eu assumir era quase zero. Principalmente julgado pelo Supremo, quando a pressão da mídia nacional dizendo que o Supremo há 50, 40, 30 anos nunca condenou um deputado, eu fiquei com medo, fiquei com medo. Também eu falei, por que eu vou ser julgado por uma única instância, sendo que dificilmente eu vou assumir o mandato? Mas como me condenaram? Mesmo sem ser deputado federal, um cidadão comum, eu fui julgado e condenado a 13 anos. Injustiça. Meus amigos deputados federais, o qual eu amo todos vocês,
amo a minha profissão, eu gosto de fazer política, de trabalhar. Com todo respeito a vocês. Acreditem em mim. Quantas pessoas inocentes estão presas por aí, que depois de alguns anos descobrem, aí vão... É possível. O Ministério Público não permitiu, ele poderia ter permitido. Eu pedi para quebrar o sigilo bancário das empresas, mas eles não atenderam, não quebraram. Porque eu ia encontrar prova que me ajudasse, que ia me beneficiar, que ia me absolver, que ia me inocentar, mas não era interesse para eles, não era interessante. Inclusive a PEC 37, essa foi a questão da PEC 37, não foi? Isso é a questão de quem acusa fazer investigação. Aqui está um caso concreto. Se eles quisessem descobrir a verdade, quem? Eu ainda ser irmão do deputado, presidente, me botaram, dizer que eu fui cooptado pela quadrilha. Nunca desviei um centavo. Quero olhar aqui nos olhos de vocês, pelo que é mais sagrado, a minha família e por Deus. Eu não desviei, eu sou inocente. Acreditem na verdade. Eu peço uma oportunidade a vocês, ao povo brasileiro que está me vendo nesse momento, ao Supremo, a quem quer que seja. Eu sou inocente. Não tiro meu mandato. Deus sabe que eu estou dizendo a verdade. Se eles não encontraram documentos e por isso disseram que não foi executado o serviço, o problema é de que quem ficou no meu lugar, de quem foi para frente, eu saí. Isso aconteceu bem depois, enquanto eu estava lá. Eu não era louco, não sou louco. Quem que é doido de pagar alguma coisa sem documentação? Tinha fardos assim de volumes na minha sala, volumes de papéis. Presidente, como Deus está no céu, eu não seria louco de pagar ninguém sem nota fiscal. Eu não seria, meu Deus do céu, a minha conduta não permite isso, minha formação não permite isso, eu não sou ladrão, eu nunca roubei nada. É uma acusação injusta que estamos provando junto à justiça a minha inocência. Povo brasileiro, senhores deputados, por favor, me absolva, essa casa é independente. Eu vim aqui para dizer a verdade, para esclarecer a verdade a vocês. Eu nunca desviei um centavo de lugar nenhum, sempre fui muito correto nas minhas coisas, graças a Deus. E vim aqui para ficar de consciência tranquila, porque se eu não viesse, eu ia ficar com a consciência pesada, de ter o direito de me defender e não me defendi. Posso concluir? Mas a verdade vos libertará. Obrigado, presidente. Eu saí, vou encerrar, saí algemado, no camburão, vim pedindo a Deus misericórdia, porque eu tenho fobia de andar algemado, ainda mais no camburão. E saí de lá para vir aqui, é porque eu vim para dizer a verdade, senão eu não viria. Meu advogado César Stefani. Está ali, seu advogado. Presidente, 10 segundos. Eu vou encerrar com 10, 15 segundos. Está ali. Obrigado, César. Creio que vai ser dispensado a palavra do advogado, e com as minhas palavras está dita toda a verdade. Eu vim porque a verdade, senão eu não viria aqui. Senhores deputados, em nome da justiça e da verdade, muito obrigado por me ouvir. Obrigado. Fora a inscrição de oradores, deputado Chico Alencar com a palavra. 3 minutos, Vossa Excelência. Senhor presidente, esta é uma sessão atípica, tanto que, de maneira rara, todos prestam muita atenção. E isso, apesar de ser... Mais uma vez, conto com a diligência de Vossa Excelência, senhor presidente, e o aplaudo pela serenidade, pela tranquilidade em esperar essa votação até às 23 horas. Talvez até, se for necessário...
um pouquinho mais, mas esse juízo caberá sempre ao nosso presidente Henrique Eduardo Alves. Presidente, Deputado Natan, com a palavra, Vossa Excelência. gostaria de fazer uso da palavra rapidamente. Eu esqueci no meu discurso de passar um recado que os presos, né, lá da Papuda, quando ficaram sabendo que eu viria aqui dar meu depoimento e fazer minha defesa, eles falaram para mim assim: deputado, não esqueça de falar da nossa alimentação, que é muito ruim, a alimentação do presídio. Eu peço às autoridades competentes, a empresa que fornece lá, não é Marmitex, chama de Xepa, é a palavra que os presos usam, né? A Xepa não é de boa qualidade a comida lá, a gente tem dificuldade na alimentação. E eu posso dizer, porque estou lá 2 meses e, inclusive, eu tenho uma síndrome de intestino irritável e, associado ao estresse, eu tenho passado muita dificuldade lá por causa dessas questões, enfim. Mas aqui está dado aqui o meu recado, que eles pediram que eu falasse da alimentação do presídio que a empresa, as autoridades estão prudentes, para melhorar a qualidade da comida dos presidiários lá da Papuda. Vamos aguardar aí. Senhor presidente, Deputado Bruno. eu queria cumprimentar Vossa Excelência pela larga paciência no exercício dessa sessão, porque com essa demonstração, Vossa Excelência mostra ao Brasil o compromisso e a compreensão da seriedade do que significa esse momento do Parlamento brasileiro. Mais do que assumir a posição de declarar o meu voto pelo relatório, votando sim, o deputado